peneirar, vou peneirar, vou peneirar. Eu vou peneirar porque o que tem contigo é grande. Olha como este anjo peleja pela tua vida. E te digo assim hoje, ó. Me dá papai, me dou a ordem. Vai lá no rebrossemia. Entre, vou soprar o teu nome. Essa me derrubou, mas a postura que eu vou me levantar e vou... Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal. Nosso tema de hoje é o dom de língua. O dom de língua foi deixado por Deus para o término da obra de Deus aqui na terra. Esse importante dom mencionado na Bíblia, infelizmente, tem sido mal compreendido por muitos irmãos evangélicos da atualidade. E alguns dizem que quem não fala o dom de língua não é batizado com o Espírito Santo, contrariando totalmente o que está escrito em Efésios 1, verso 13, que afirma que somos selados pelo Espírito a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e não no momento em que falamos línguas estranhas. O dom de língua é a capacidade de falarmos em outro idioma conhecido com o objetivo de salvar pessoas e que tenha um propósito evangelístico, porque para ensinar alguém é preciso conhecer a língua do estrangeiro. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um propósito e um objetivo de salvar pessoas. O dom de língua está registrado no livro de Atos, capítulo 2, de 1 em diante, e diz desta forma: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Havia ali naquele lugar cerca de 18 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo nem escola para aprender todos aqueles idiomas e, quem sabe, ensiná-lo naquele momento de tão pressa que Deus tinha para salvar aquelas pessoas. Portanto, houve a necessidade de pregar o Evangelho, onde havia muita gente querendo conhecer a verdade de muitos países diferentes, de muitos idiomas diferentes. Por isso que Deus deu o dom de línguas estrangeiras. E note que os discípulos não falaram palavras sem sentido. Eram compreendidos em outros idiomas. O dom de língua em Atos capítulo 2 não foi acompanhado de um êxtase descontrolado. Todos compreendiam o que se estavam falando ali, porque o propósito era salvar pessoas, salvar aqueles estrangeiros. A mensagem foi compreendida de forma que houve um resultado extraordinário. 3.000 pessoas foram batizadas. Paulo também afirma que as palavras usadas no dom são idiomas que precisam ser entendidos pelos ouvintes para que se convertam a Cristo. Não adianta nada falar num idioma que as pessoas não conheçam. O dom de língua não deve ser usado para orgulho pessoal. É concedido para evangelizar outras pessoas de outras nações que não conheceram e que não conhecem ainda o Salvador. E que deve haver um tradutor, um intérprete, como está lá em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 28. Precisa ser entendida por todos, conforme está lá em Atos 2, de 9 a 12. Deve cumprir o papel de edificar a igreja, estando subordinado ao dom dos profetas, conforme está lá em 1 Coríntios 14, 1, 5 e 26. E hoje, em muitas congregações, por exemplo, há certo número de pessoas e todas querem falar ao mesmo tempo. Não há intérprete, porque os que falam não sabem o que estão falando e desta forma ferem o princípio do verdadeiro dom de língua ensinada na Bíblia. O dom de língua provoca desordem em muitas igrejas hoje. Em 1 Coríntios 14, 33 e 40, é dito que Deus não é de confusão, e sim de ordem e de paz.
A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma, silêncio, reverência, santidade e dignidade. O Espírito Santo somente é concedido aos que obedecem a Deus. Atos 5:32. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até as suas orações são abomináveis. Provérbios 28 e o verso 9. O fato de alguém falar em línguas não é prova de ser batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta dezenas de pessoas que receberam o Espírito Santo e, contudo, não falaram em línguas, pois não era necessário. A começar pelo próprio Jesus. E também um outro exemplo é João Batista, um homem cheio do Espírito Santo e nunca falou línguas estranhas. Exigir que todos os irmãos falem em línguas é a mesma coisa que dar ordem ao Espírito Santo. É ir contra a soberania dele, pois somente Deus, Espírito Santo, é quem distribui os dons como para quem e como ele quiser. Conforme diz 1 Coríntios 12 e o verso 11. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. O termo língua dos anjos só aparece em 1 Coríntios 13, verso 1, quando Paulo afirma: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O apóstolo está apenas destacando que mais importante que falar línguas dos homens e dos anjos é ter o amor. São os próprios anjos que falam em nossa língua, para que o Evangelho seja pregado. Isso nós vimos ao longo da Bíblia. Os anjos que apareceram aos patriarcas do passado, como Abraão e os profetas, falaram a língua humana e não a língua celestial. Não faria sentido. Em Marcos 16:17 é dito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. O que significa falar uma nova língua, então, aqui na Bíblia? Há duas palavras gregas diferentes para descrever o termo novas línguas, que é neos e kainós. Neos é algo novo que não existia antes. Kainós é algo novo que já existia antes. A palavra empregada em Lucas 18:17 é kainós, indicando assim que a nova língua falada pelos discípulos de Jesus seria novas apenas para eles, que não as conheciam, mas ela sim já existia antes. Como se eu ganhasse um novo celular de um novo modelo, para mim é novo, mas o celular já existia. Esse é o kainós de Lucas 16. Novo que já existe, novo idioma que já existia. As línguas estranhas faladas em muitos cultos de hoje nada têm em comum com as mais de 3.000 línguas e dialetos existentes. Não possuem importância evangelística e nem servem para identificar quem é cristão consagrado ou não. O verdadeiro dom de língua é aquele cujo objetivo único é salvar pessoas. É pregar o evangelho de forma compreensível. E tudo o que passar disso é pura enganação. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso tema de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!